Corinthians 2 vezes seguidas da Copa Libertadores da América e assim funciona para todos os clássicos no mundo. É óbvio que o time mais bem preparado tem um pouco mais chance de ganhar, mas isso para mim é muito pouco para você dizer que o Palmeiras hoje, melhor que o São Paulo, é o favorito à classificação. Olha, você citou aí um 0-0, né? Tem um rapaz aqui chamado Zinho, que ele tava em campo nesse jogo aí, né, Zinho? E aí, pra te dar uma boa noite também, pra já entrar no papo... Então, pra já entrar no papo, eu quero te ouvir sobre Eu tava no isso. tobogãzinho, só ali do lado de longe, quietinho. Vai lá, Zinho. Mas você tem razão, Birner, porque, primeiro, boa noite, né? Que alegria estar com vocês. Olha, até o nosso Pedro Ivo chegou na área aí, rapaz. O jogador, o camisa 10, o Estrela, né? Eu ignorei que ele tá muito chegando. marrento. Eu tô quietinho aqui, eu tô na minha, bem quietinho. Boa noite para todos. O Birner tem razão, foi um massacre, realmente. Foi um atropelo, mas que não foi transformado em gols. Perdemos muitos gols, causou até briga interna naquele nosso elenco, briga feia dentro de vestiário, né? Combinando com suspensão de atleta. Mas o futebol é isso, é a bola lá na casinha, tem que colocar a bola lá na casinha do adversário. E se você não coloca, se você não tem essa competência, não adianta você ter o time melhor, você tem uma estratégia maravilhosa, você trabalhou, está bem fisicamente, mas na hora do jogo, quando o juiz apita, tem que jogar o jogo, né? E o São Paulo acabou nos eliminando. Mas o Birner tem razão, o nosso time era um pouco superior, como está agora, né? Acho o Palmeiras com um elenco superior, mas o time 11 contra 11, se o São Paulo tiver com os 11 jogadores inteiros no dia do compromisso, lá quando tiver esse duelo na Libertadores, quando os 11 jogadores do São Paulo estiverem inteiros, se estiverem inteiro à disposição do Quem serão esses 11, Zezinho? Mas assim, eu estou falando até os que estão aí. Os que estão aí, Mauro. Miranda, sim. Arboleda, Léo, Reinaldo Wellington, Daniel Alves, se tiver. Aí vai para o meio ali. Aí eu não sei o que ele vai armar, porque acho que esse jogo contra o Racing foi específico para esse jogo jogar sem volante, com o Lisieiro fazendo essa função. Não sei se ele vai ser tão ousado no mata-mata logo de início, já ir só com o Lisieiro de volante. Não vai, acho que não vai fazer isso. Mas se jogar o Luan, é ótimo jogador com o Lisieiro. Aí quem vai? Luciano está inteirinho, o Rigoni está inteiro, ainda tem o garoto para entrar no segundo tempo, com o Benítez de meia. Fica meio que parecido, hein? O time é muito bom do São Paulo, os 11, para jogar contra os 11 do Palmeiras, que tem um elenco mais farto, que tem mais opções. O Abel. Hoje, se o jogo fosse hoje, o Palmeiras era bem favorito, porque o São Paulo não tem os seus 11 em melhor condição. E aí o Palmeiras vive um momento melhor. Mas falta tempo para isso. A gente vai ter uma prévia disso no próximo, sem ser esse domingo, no outro, né? No outro final de semana, que eu acho que o São Paulo ainda não vai estar com todo mundo inteiro e o Palmeiras sim com todo mundo à disposição. Então já tem uma prévia de como seria se fosse agora. Mas lá na frente, na Libertadores, esses jogadores vão estar recuperados do São Paulo. Aí iguala mais, o choque rei fica melhor ainda. Aí entra naquela coisa que o Birner falou, gente, do tabu. Que para mim, primeiro tem que ter o time arrumado, pronto, tecnicamente, isso para resolver. Mas quando está meio que parelho, esse emocional entra. E aí é o que vai ser trabalhado durante a semana. Como o Crespo vai trabalhar isso? Como o Abel vai trabalhar isso na mente dos atletas para não influenciar? Porque acaba que a semana toda vai ser falado isso na imprensa, o torcedor, nas mídias sociais. E aí, se o jogador fica ligado nisso, acaba incomodando. Na minha época, né, a gente procurava blindar quando era ao contrário. Então, o treinador não falava muito disso, falava do momento, incentivava de como a gente estava jogando, dava moral para o momento da equipe e falava que a história foi construída por outros atletas, não foi por esses que estão agora. Então, é do jeito que vai ser trabalhado isso. Senão influencia, senão vai na mente do atleta.
Olha, a gente vai entrar nesse assunto aí que o Zinho tocou, desses 11 contra 11, que é um assunto interessante, né, de ver, assim. O São Paulo tem time treinado com todo mundo para enfrentar esse Palmeiras, mas para dar boa noite pro Pedro, eu vou insistir nessa questão do tabu e dos favoritos, Pedro, porque parece que se a gente olhar hoje a pressão, ela tá pro lado do Palmeiras, né? É, em tese, quem tem um pouco mais de responsabilidade de seguir adiante, até porque no começo de Libertadores todo mundo colocou o Palmeiras, ou quase todo mundo, lá na final. Quem não colocou o Palmeiras, colocou o Galo. O São Paulo não estava nesse bolo. Como é que é pra você, Pedro? Já lanchou? Boa noite, Dani. Tudo bem? Eu queria dizer ao senhor Vitor Ernesto, que hoje representando a figura do Zé Elias de férias, então... Aí, um brinde, parceiro, um cafezinho. Que eu tava sem imagem. Não, quem falou foi o Zinho. Aqui, eu ó, só continuei. Tomei até uma água para descer continuei. melhor. Então, o que acontece, Dani? Vocês estavam aqui na trairagem, eu estava sem imagem, mas eu estava ouvindo. Então tá tudo anotado aqui no meu bloquinho, sabe, das muito questões rancor. comportamentais com os companheiros. Mas agora falando Vitor, sério, ainda bem que eu voltei, eu consegui ouvir o Mauro, consegui paz ouvir no o coração. Vitor, consegui ouvir o Zinho. Boa noite a todos vocês, ao fã de esporte principalmente. Dani, essa situação do tabu, eu acho que ela tem um peso. Ela tem um peso até a página 2, até a página 3. O Vitor acho que já dissecou muito bem. Eu acho que entra em campo sim, porque qualquer pressão que seja aquela que o São Paulo não vencia na Argentina, seja aquela que o São Paulo não perdia para argentinos, seja aquela que uma vez a gente debateu aqui bastante sobre o São Paulo não vencer dentro da Arena Corinthians, o Bubu, Rodrigo Bueno até defendia que tinha que ir com o time principal ou não, porque isso é importante. Eu acho que entra em campo em muitos momentos. Só que eu acho que diz muito mais sobre o psicológico durante a semana e talvez um início de confronto do que exatamente seja um fator determinante. Só que como a gente envolve um clássico e todo e qualquer detalhe mínimo pode fazer a diferença, ele precisa ser levado em conta. Eu acho que essa situação ela merece ser considerada. O tabu ele vai entrar em campo para mim, Dani, mas não acho que é uma situação que vá pressionar. No caso aí que você está falando, o Palmeiras, né, que em tese precisa derrubar esse número. Também não acho que o Palmeiras, por ter sido colocado em tese como mais favorito por alguns, numa situação de avançar a Libertadores ou buscar um título, entre com mais peso. Eu acho que o peso vai ser igual. É um peso para um São Paulo que está muito com uma discussão em voga se basta o Paulista para resolver a temporada, e não basta. Acho que todo mundo está de acordo. Bastava o Paulista naquele momento para abrir um caminho. Acho que vale a busca incessante, ela vai acontecer pelo tamanho que São Paulo tem, de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil, e eventualmente um brasileiro que eu acredite menos. Então acho que essas situações vão pesar. Não vão ser determinantes, a meu ver, mas vão pesar, porque toda e qualquer situação de equilíbrio, ele pesa. Agora, sobre o time em campo em si, acho que é chovendo e molhado. Eu e Vitor, a gente já conversava ontem no Linha de Passe, a gente traz a discussão agora para o pessoal aqui no Futebol na Veia. Acho que é meio que unânime, né? O Palmeiras atual é mais bem montado que o São Paulo atual. Mas a gente está falando de um intervalo de 20 dias. E a gente não sabe exatamente se perde uma situação, se tem algum jogador com lesão, se tem uma venda inesperada, se tem alguma coisa saindo do trilho nesse Palmeiras, se tem o São Paulo ganhando mais opções, como se apresentaram as opções nessa semana e talvez comecem a engrenar, ou como o Vitor defende essa situação de preservar em certas competições. Oi, diga. Não, obrigado, porque eu falei isso. O Vitor diz de preservar em certas... Não, eu falei exatamente isso. Vamos teremos. Aí a Dani. Nossa, o Mauro é difícil demais. Tá bom. Não, olha aqui, ó.